muito Como é que virado. funciona a fila de piadas? A fila de piadas morreu, né? A gente não faz mais porque, cara, quase mata a gente, assim. Teve um período que foi bem punk. Ficamos 3 anos seguidos fazendo vídeo semanal de stand-up, que era uma fila, literalmente a fila tinha um tema, escola. Aí a fila ia um por vez, fazia de 3 a 5 minutos de piada, entendeu? Aí fazia uma fila e ia No foda-se, assim, na hora do... Não, escrevi o texto, Tá. mas, mano, entendi. é muito difícil escrever comédia, escrever texto novo. Tem comediante que há 10, 15 anos faz o mesmo material, tá ligado? Então, o Quatro Amigos, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode se orgulhar, talvez vire até Guinness Book, a gente já tá até vendo com o advogado isso aí. Caralho, Os caras que estão indo maneiro. atrás, porque escrevemos mais de 7 horas de material cada um. Caralho. Era 3 anos seguidos, semanal, toda semana, não falhava, uma semana do vídeo, tá ligado? Material inédito, escrevendo piada pro canal. Quantos anos? 3 anos, cara. Caralho. Mano, foi um período tenso, assim, porque no começo, mano, de boa, tava fazendo, tinha gavetas pra 3, 4 semanas pra frente. Só que foi passando o tempo, mano, não tinha mais gaveta, até porque na correria, todo mundo também, além de fazer Quatro Amigos, a gente tem o solo, cada um escrevia o solo, escrevia as coisas pro canal solo, então, e mais a fila. E a gente sempre gravava sábado nesse show, então, lá virou um point assim foda, porque fizemos show no mundo todo, lugares gigantescos, mas nenhuma plateia tão foda quanto a do Santo Agostinho, assim, nunca. Porque meio que se tornou a casa, era onde gravava a fila É de onde esse piada. teatro? Fica ali na Rua Peninas, na Vergueira ali. Liberdade. Não faço a menor ideia. É do lado Tá, do metrô. Liberdade já sei, tá. Do lado do metrô. É dentro, praticamente do metrô Vergueira. Até isso que falou muito com a nossa galera. Que a galera Já sobe a sai do escada do metrô e metrô e acabou. já sai lá no teatro, tá ligado? Pode crer. Então, mano, foi um período difícil, porque ficamos anos fazendo bagulho, aí foi acabando as gavetas, tipo, nos 2 últimos anos já era um sofrimento pra fazer, cara. E a galera ia pra ver a fila, a galera ia no show do Quatro Amigos pra ver a fila de piadas, que é um quadro de 15 minutos, 20, entendeu? Então não fazia stand-up e depois tinha esse momento do quadro. E como é que foi abandonar isso, cara? Cara, confesso que a ideia foi minha. As pessoas já me odeiam muito. E aí eu só falo coisas que as pessoas me odeiam mais ainda, Se entendeu? elas amavam a fila de piada, agora elas estão... Caralho, fez filha da puta. É, mas todo mundo, na hora que eu falei, gente, eu acho que deveríamos parar. Por quê? Primeiro que tava fazendo mal de saúde mesmo, cara, porque já Então. chegou sábado, mano, na correria não conseguiu escrever, e tinha um tema, e quando não tinha gaveta, pra gente, na nossa cabeça, viagem total. Não falei, mas é a bolha, né? A bolha que a gente vivia na nossa cabeça. Se não tiver fila de piada toda quarta, 11 da manhã, não tiver a fila de piadas na quarta, o mundo vai acabar, as pessoas vão sair do canal, não vão vir mais no show, tá ligado? E depois a gente foi percebendo que não era tanto... Que não era isso que não puxava é isso. realmente. Não, puxava, Pode mas não ter era... sido- Tipo, Não, faltava não- uma semana, 2, o mundo não ia entendi, acabar, entendi. tá ligado? Por conta disso. Só que a gente era muito, não, vamos fazer toda semana, não pode falhar. Então, acontecia às vezes numa semana que a gente levava um convidado foda, que tipo, a gente era fã, era difícil. Tipo, Porchat foi gravar uma vez. E a gente não tinha gaveta. E o Porchat tava tentando há anos levar o Porchat, ele conseguiu um espaço na agenda dele, então era um bagulho. Se não der certo esse vídeo não ficar bom, não vai pro ar e a gente não vai perder uma fila com o Porchat, tá ligado? Sim. E a gente tinha um combinado que, apesar de um por vez, a gente sempre pensou muito no coletivo. Se o cara não gostou da parte dele, a gente não ficou... Tipo, às vezes 2 mandava bem e 2 ia mal, tá ligado? A fila não ia pro ar, tinha que todo mundo tá satisfeito com a parte dele. Falou, foi legal, vai pro ar. Entendi. Então a gente era bem grupo mesmo nesse ponto. Então, só que era uma pressão a mais, né? Porque fala, cara, eu preciso ir bem, eu não posso eu ser o cara que vai estragar Que a fila tira com o dos Porchat. outros, né? É. Caralho, entendi. Então teve vários momentos assim que de chegar lá no camarim, a gente não tá nem se olhando, tá? Tipo, o Márcio lá no canto, atrás da cortina, pensando piada, Afonso lá em cima na escada, os caras... Porque, mano, caralho, mano, preciso fazer essa porra. É uma Mas você tenso, cara. contando essa dinâmica, acho interessante que parece ela ser tipo uma academia da comédia. Tipo, força você a desenvolver, eu acho. Pra caralho, isso porque demais. por isso que eu acho que é um bagulho que talvez vire o Guinness Book, porque eu não conheço nenhum grupo de stand-up, alguém que faça comédia stand-up que produziu tanto material assim pra internet. Eu acho que provavelmente o Quatro Amigos é o único que fez isso. Foi mais de 7 horas de material, cara, muita coisa. Sem contar que tem 5 especial de comédia. Então, geralmente, um solo de stand-up, um especial é 1 hora de show, tá ligado? Então, cada um escreveu praticamente 7 solos, tá ligado? Foi... Caralho, doideira, realmente é material pra caralho. 7 solo dava pra uma carreira inteira. não, e fora Uma isso, vida tipo, inteira foi de lá carreira. às 7 horas do Quatro Amigos. Eu tenho 3 especiais de comédia lançados, o Afonso tem 4, Ventura... Todo mundo faz os bagulhos solo, então... Cara, a nossa vida foi uma correria do caralho. Os últimos 3 anos, assim, foi punk. Então... Teve um momento, cara, que chegava esse ponto da gente não tá no camarim, não tá leve, assim. Porque lá no Santo Agostinho, a gente tinha um problema que, geralmente, nos outros shows, a gente fazia o stand-up, cada um fazia a sua parte, e no final gravava a fila. No Santo Agostinho ainda tinha que ser no começo.
porque o Ventura tem o solo dele, meia-noite, senão não dava tempo. E o Santo Agostinho começava às 10h30. Então, eu entrava, chamava o Ventura... Eu entrava, fazia umas piadas e já chamava a fila. Aí depois o Ventura fazia a parte dele primeiro e corria pro solo, tá ligado? Foi 3 anos assim, numa loucura. Então tinha que gravar no começo. Então a minha resposta ainda tinha essa de... O começo tinha que ser já a galera vir muito na vibe pra gravação pra não perder vídeo. Então, mano, foi... Eu tava muito esgotado, assim. Tava bem cansado. E aí todo mundo curtiu a ideia de parar. Pra caralho, porque os caras... E o outro lance que era Todo mundo queria parar, mas ninguém falou. Né? Ninguém queria ser o primeiro a falar, né? E era o lance de também parar por cima, né? Que a gente acabou... Eu tinha um medo de daqui 1 ano, 2, tipo... cair metade das visualizações. A gente parou no alto, o bagulho batendo milhões. Toda fila, tipo, em 2, 3 dias dava 1 milhão, tá ligado? Então, parou no auge. Por isso que talvez as pessoas se assustaram quando a gente anunciou que ia parar o bagulho. Porque a gente falou, não, que tava dando certo pra caralho. Tava dando certo, mas era um bagulho que a gente precisava fazer, cara, porque tava fazendo mal pra saúde das pessoas. Mas você sente que isso melhorou a comédia em vocês, a afinidade do grupo? Muito, muito, porque teve lance da gente se ajudar muito. Nesses várias... Eu lembro uma fila, não lembro o tema. Teve uma semana, cara, que eu não tinha piada nenhuma pra fazer e tava a fila rolando. Eu lembro de eu estar, tipo, o Ventura tava lá, o Márcio ia entrar na sequência e eu tava aqui com o Afonso conversando. Eu escrevi uma fila de piadas com o Afonso, os dois juntos, na fila, durante a fila. Eu falei, Afonso, tô com essa ideia aqui. Ele falou, fala tal coisa, boa. Aí o Ventura fez uma piada, falou, nossa, dá pra pegar o gancho daquela piada. Eu falei, verdade. Aí a gente conversando e deu certo nesse dia, tá ligado? Foi uma puta cagada, mas, cara, foi... A atenção pra fazer isso era foda. Isso aí aconteceu só uma vez? É, uma vez, mas teve várias vezes que não tinha piada, não tinha confiança na piada e fazia, ou quando você achava, pô, nunca contei essa história. E aí você faz, a história é boa pra caralho, funciona muito. E aí é um lance meio particular, né? O Ventura ainda, ele conseguia, como ele fazia de 3 a 5 minutos, às vezes ele fez a piada na fila, ele consegue usar essa piada de 3, transformar em 15, botar mais coisa, aumentar. Eu já não consigo, eu sou o cara que... Pra mim, entrou ali e morreu, eu não fico confortável fazendo a mesma piada lá, tá ligado? Mesmo que é 2 ou 3 minutos, não sei, coisa minha. Então, meio que pra mim, a fila era pra queimar mesmo o material. Então, foi... Mano... Quem que inventou a fila? Thiago Ventura, ideia dele. Filho da puta. Desgraçado. Mas pior que, mano, o bagulho é... Eu tenho minha casinha por conta dessa porra. Então, valeu todo o esforço, tá ligado? Valeu o esforço, mas... Foi, mano, doideira. Aí, criamos o quadro que é a banca de piadas, né? Porque, resumindo, é a fila sentado. É a mesma coisa. Só que a banca fica os 4 sentados ao mesmo tempo, e tem um tema também, só que aí tem menos responsabilidade porque tá os 4 interagindo. Tipo, eu puxo uma Fica mais pergunta, fácil, com certeza. Na conversa, aí um vem e salva na sua piada, não tem aquela obrigação, porque ali, querendo ou não, é o stand-up, cada um por si, né? Por mais que tá os 4 juntos, era cada um por si. E, nossa, eu lembro dos caras, mano, agoniados pra fazer essa porra. Eu falei, mano, a gente não aguenta mais 2 anos assim, 2 anos assim, não, mano. Então, no começo do ano passado, já meio que tomou a decisão, vamos terminar o ano, vamos terminar em 150 filas, foi isso, 150 filas de piadas. Caralho, nada impede também uma temporada nova aí daqui então, a uns é um argumento, né, que claramente, a hora que o bagulho apertar, se der outra pandemia, mais 2 anos em casa, a gente volta com a fila, não faz nem stand-up, só fila. Porque o bagulho é aquilo, é legal as pessoas sentirem saudade, pode voltar. Sim, nada impede. Mais boa coisa de acabar no alto, né? Mas esse Fica bagulho foi... Boa esse aí de ficar sentado aí é mais no freestyle ou vocês escrevem coisa pra caralho também? Como é que é? Escreve uma coisinha ou outra, mas dá pra você combinar um bagulho, eu vou fazer uma pergunta de tal coisa. Você pode falar antes pro cara, vou perguntar tal coisa do tema. Aí alguém já pensa uma piada antes também, sabe? Então ali joga muito mais junto, sabe? Então não tem tanta responsa. Entendi. Mas a fila era tenso, até pro convidado, quando o convidado ia, a gente falava, se você... A gente explicava, se um não vai bem, não gosta, o vídeo não vai pro ar. Então mesmo você estando aqui gravando, talvez, mesmo se você for bem, talvez não vá pro ar, tá ligado? Então, mano, já perdemos fila de piadas que, tipo, gravou com o Murilo Couto, que é um cara foda, tipo, pra gente, não, essa vai dar certo. Já perdemos um monte de vídeo, assim, porque alguém ramelou lá em algum momento. Teve a fila de irmãos... Sem brincadeira. Mas assim, eu entendo o lance de, queria que fosse só os vídeos foda, não sei o quê. Mas assim, eu fico pensando, será que não dá pra aquele cara ali tomar uma porradinha pro vídeo ir pro ar? Pô, só ele que ramelou, caralho. O que a gente tinha de combinado era os que estavam mais fortes, mais confiantes com as piadas, um abria e o outro fechava. Porque aí se os dois do meio dão uma patinada, tipo, começa bem, acaba legal o vídeo, tem o vídeo, entendeu? Já teve um monte de vídeo que entrou assim, mas... Era mesmo se fosse muito abaixo, se for muito ruim. Muito ruim. Já rolou de ser muito ruim? Muito, várias vezes. A fila de irmãos, Como é que... O que acontece quando é muito ruim? Cara, ficar com a famosa cara de gol contra, né?
O pior é quando, se vai todo mundo muito ruim, é melhor. Pelo menos quando você vai muito ruim e os outros vão muito bem. Essa é a pior parte, tá ligado? Aí tu foi com cara de cu, ninguém riu. Isso é o pior. Mas já teve... eu lembro, a fila de irmãos foi... as pessoas que assistiram, que gostam, tem que valorizar muito. Que essa a gente gravou, mano. Acho que foi umas 6 vezes pra essa ir pro ar. Porque o Ventura e o Márcio Donato não acertava por nada essa fila. E eu e o Afonso já tava... Na primeira acertamos. Tá feita a nossa parte. E os caras não acertavam, um ou outro errava, aí não era legal. Não, vamos regravar até ficar bom. Essa gravou umas 6 vezes, cara, pra ir pro ar. Que merda. Só que aí dava um medo a mais em nós. Falou, pô, imagina, amanhã esse cara vai acertar e eu vou acabar de algum jeito. Que a plateia muda. Às vezes uma pessoa acha muito engraçado, só que você tá num outro ambiente que a pessoa acha ok só, não acha tão engraçado. Então... Cara, tem que acertar 6 vezes essa fila, que eu só queria fazer uma e nunca mais tocar nesse assunto, tá ligado? Então, então vocês repetiam a fila, vira e quando mexe. tinha gaveta, né? Esse foi no começo, a gente tinha gaveta. Chegou um ponto no último ano, não tinha nem gaveta. Então era gravar no sábado pra ir pro ar na quarta. Então era essa... Mano, é um monte de coisa somando, desgaste, a cabeça que... Aí foi dando, não, mano, a gente precisa parar pra nossa saúde, pra ficar... E quando ficava ruim e tinha que botar no ar assim mesmo, você falou que tava sem falhar toda a quarta. Teve umas que entrou meia boca, tipo, o Márcio fechou bem essa fila, dá pra ir. Os outros meio dão uma enganadinha, foda-se, vai. Porque aí não tinha também mais gaveta, irmão. E como eu fazia o mestre de cerimônias, eu meio que implorava para as pessoas darem risada, eu fazia piada disso. Falava, gente, não tem gaveta, então se não der... Imagina, tá 2 anos entrando vídeo toda semana, se não tem gaveta hoje, a gente fizer as piadas, vocês não derem risada, não vai ter fila por culpa de vocês. Já foi a pressão. A culpa era só nossa de não ter piadas boas. Mas então vocês têm que rir, não importa.